Vamos lá, cara? Vamos. Pessoal que não dá uma dentro. É? Ah. Pessoal que não dá uma dentro. O cara escreveu assim, só dou fora. Só dá fora. Eu só dou fora, Caio. O que devemos fazer nesse caso, então? Qual foi mesmo a ilustração Desistir? desse? Cadê a pergunta aí? Tá travada também? Você se esforça, mas não dá uma dentro. Você se esforça, mas não dá uma dentro. Qual foi mesmo a imagem do você? Caião, pelo amor de Deus. É o piquenique. É o aquele piquenique, cara, é a entrevista. É aquele cara lá, entrevistando o árabe e achou que só porque ele era árabe ele era um refugiado. Ele era um refugiado, mas ele tá no piquenique. É, e tá vestido de árabe, então refugiado. Como é o caso aqui no campo de refugiados? Esse aqui, no seu campo aqui. Não, isso é só o piquenique da minha família, rapaz. Tá, é você. Não dá uma dentro. Isso aí. E aí? Pois é, cara, eu só dou fora. O que devemos fazer nesse caso, então? Prestar atenção, né? Desistir. Ele vai contar a historinha. Começa a prestar atenção que ajuda, mas pode contar a história. Pois é. Desistir, Caio. E quando se trata de uma profissão? Eu tenho 40 anos. Sempre me esforcei para conseguir viver de música. Ser um bom profissional, mas eu não consegui. Vivo abaixo do medíocre. Aí ele fala assim, largo tudo, Caio. Eu tenho medo de ficar pior ainda, sabe? Isso é que eu acho extraordinário. O cara tem convicção de que o que ele faz abaixo do medíocre, mas insiste. Isso. Insiste. Eu não conseguiria. Não, mas é porque ele nem insiste, Caio. Porque ele fala assim, eu tenho medo de ficar numa pior ainda. Eu entendi, mas não tem como você fazendo algo abaixo do medíocre conseguir ficar pior ainda. Se você fizer medíocre, já está melhor. Esse cara tá entre o medíocre e o abaixo do medíocre. Abaixo do medíocre. Por exemplo, teu grande sonho era tocar e cantar. Não era? Você tá falando de mim? É. Chegou uma hora na tua vida que você disse, bom, eu toco e eu canto. Mas eu não tô com nível. Ah, sim, não tem. Não tô com nível para ganhar a vida tocando e cantando. Não há competitividade. Não é? Eu acho. Aí você chegou e falou, bom, melhor do que tocar e cantar, o que eu faço? Lá atrás. Lá atrás. Você disse, bom, eu sou muito mais comediante do que cantor e músico. Exatamente. E foi fazer o que você sabia que fazia naturalmente melhor. E aí rolou. Porque até em casa todo mundo ria de ti. E ainda cantei fazendo isso e tal. Quando é que um cara sabe que é comediante? Quando as coisas que ele diz e fazem os outros rirem. Exatamente. Aí você sabe que é comediante. Se você consegue fazer rir a pessoa que está acostumada com você, então você consegue fazer o estranho rir com mais facilidade. Claro, e aqui, especialmente aquele cara que paga para ir num lugar para rir. Claro. Porque eu não rio de boa parte das piadas que eu ouço quando eu estou em casa. Mas se eu pagar para ir a um stand-up, eu rio de tudo. Você vai rir. Claro! Eu paguei para rir, eu me condicionei. Eu fiz uma sinapse gargalhal na minha cabeça. Sim, você faz. É verdade. É verdade. E eu fazia muito show, Caio, mais em bares. Do que em teatros. Eu fiz teatros. O cara tem que se adaptar também, né? Em bar é bom porque o cara toma ri fácil, menino. Se o cara diz, não, eu canto, então logo cantarei no Maracanã. Mas, rapaz, você não é o Caetano, nem o Gil. Não. Pra cantar no Caetano na Olimpíada. Não Quem vai rolar. sabe no Açailândia ali do lado. Isso, que tem Açailândia. Você comece lá. Dali você vai pro Buritiã. Ali na frente. Buritiã. Isso. Vai subindo. De degrau é legal. Você quem vai pro sabe? Paulinho Hall. Paulinho Hall. Aqui do lado. Paulinho Hall. Pode ir também. É mesmo? Isso. Até que chega um dia, quem sabe, o Abratio te convide. O Abratio. Aí você vai lá. E dá um Abratio. E dá um Abratio, ganha um Abratio bom. E dá um... Mas eu acho o seguinte, meu amigo, menos que a mediocridade, aí fica difícil fazer iniciativa com a qualidade pior do que a mediocridade. É isso. Porque, olha, menos que a mediocridade só dá certo no serviço público. Faz um concurso. É ou não é? Porque se o cara passa, dependendo do lugar, não estão exigindo nem mediocridade.
Basta que ocupar o lugar, pronto. No serviço público tem gente que tem que ter uma capacidade danada, cuja capacidade é exigidíssima, como também tem gente que calhou de passar. Calhou de passar. Isso. Né? Deu uma trampiana, uma trampeada, apostou no cassino e levou. E tá lá, disseram, senta aqui, aí você sentou. Nunca mais voltaram e você ficou. Todo mês vai lá, recebe um pagamento, aí tá ótimo. Agora, o cara dizer, eu estou na iniciativa privada e o que eu faço é pior do que o medíocre? Não, meu irmão. Acabou. Corta a grama, que vai ser difícil você ficar pior do que o medíocre. Se ofereça, diz, olha, gosto de molhar a planta, então molha. Qualquer coisa que você queira. Adoro fazer teste de carro no quarteirão para ver se tem grilo. Eu vou trabalhar numa agência, minha especialidade, já que eu tenho um ouvido até bom, só não toco bem, eu vou me oferecer na oficina para dar uma volta no quarteirão para identificar grilo de carro. Pode ser que você seja um gênio. Ouvido absoluto de lataria. De lataria. É uma profissão. Claro. Né? Eu tive um irmão, meu irmão Luiz, que faleceu com 19 anos. Meu Deus, ele tinha um ouvido absoluto. E tocava piano maravilhosamente bem. Mas ninguém identificava problema de carro mais rapidamente do que ele. Pois é, tá. Desde criança ele ouvia, tá solto isso, é um parafuso não sei de quê. Você sabia? O cara localizava. Era. Olha isso. Então, gente, às vezes a gente perde muito tempo na vida com uma fixação. O cara entrou numa que ele vai ser músico, que ele admira os músicos, ele acha mal barato, ele quer ter uma cara de músico. Já até tem uma cara de músico. Dá pinta, já até se veste como músico. Dá pinta. Já tira. Agora, quando você pega no negócio e vai, aí a gente vê que não vai. Quando você abre a boca, a gente vê que você ficou. Então, por favor, faça outra coisa. Você se dá bem com o cachorro? Sério? Eu já vi gente insistindo num monte de coisas. Nosso querido Judá se formou em turismo. O Judá é um case. Se formou em turismo. Faculdade. Odiava turismo, não quis saber de turismo. Aí eu convidei para vir trabalhar na VMVTV. Isso. Aí ele veio para a VMVTV, mas ele já foi claro, não quero ser editor. Sim, não. Eu botei ele num curso de edição, ele voltou e falou, vou terminar só para fazer edição, corte seco, mas não quero ser editor. Só quero fazer aqui gerador de caracteres e soltar os vídeos. Cuidar dessa parte. Tá bom. Ficou aí quanto? 5 anos? Mais ou menos isso, Judazinho. Então, durante esse período, o que ele descobriu? Que ele era um César Milan de cachorro. Fez um curso? Não, ele foi aprendendo, já estava nele o negócio. E assistindo Encantador de Cães. Lendo Dr. Google. Ele estudou, né? Aí, meu Deus, vivia sendo contratado. Ele saía aqui, às vezes ele chegava no papo para fazer o papo, vindo de uma casa onde ele tinha ido começar a acalmar um cão. Adestramento. E até o cão virar gente. Até o cão virar cão e os donos virarem gente outra vez. Isso. Separar, desapartar aquela doença, né? aquela simbiose. Os meninos dos cães. Os meninos dos cães. Ou então ele saía daqui correndo porque tinha que ir pegar um pitbull assassino, acalmar o cara, não sei o quê, ganhando uma grana. Mas para ele foi sendo melhor do que turismo, e trabalhar aqui muito mais realizador do que o turismo. Exato. Até que enquanto trabalhava aqui, ajudando a mãe na casa dele, ele descobriu que gostava de construir. Isso. Aí parou de fazer tudo, inclusive saiu daqui e hoje constrói. Virou mestre de obra. Mestre de obra, tá feliz da vida, não quer outra vida. Agora, tudo que não é medíocre. Agora, se fosse guia turístico, talvez fosse infeliz, medíocre, chateado, zangado, mal-humorado, de saco cheio, ganhando pouco, porque o coração ia estar triste, fazendo o que fazia. O coração alegre é a base da realização. E um coração
que trabalha se sentindo realizado, fatura. Fatura, em qualquer lugar. Você pode botar aqui. Um câmera que se oferece mais para ajudar, vai crescer mais do que o que só fica atrás da câmera te olhando ali. Não tem jeito. A existência é assim. O Evangelho diz que é assim. Enterrou o talento, dançou. Recebeu, faz multiplicar. Faz crescer. Do contrário, perdeu. Então começa daí, meu amigo. Não fique fixado nessa história, porque eu conheço gente que perdeu uma vida inteira entrando numa que é cantor, ficou velho, frustrado, angustiado, e você dizendo a vida inteira. Olha, eu tenho amigos que estão aí com 60 e tantos anos, cantores magoados, que eu comecei a dizer para eles aos 20 e pouco. Dizer, cara, arranja qualquer trabalho, faz qualquer negócio, canta por esporte, que o que vier é lucro, é bônus, mas não, é aquele encasquetamento de um culto à mediocridade. Que você pode se achar o máximo, se os outros não acharem, você está danado. Você. Acabou. Basta isso. O cantor vive do outro. O cara diz, eu tenho chamado para pregar, eu já disse para alguns, não tem não. Por que, pastor? Porque quando você prega, eu fico com vontade de sair correndo. Né? Como é que você tem um chamado para pregar e tudo que você fala faz os outros dormirem ou quererem ir embora? É um chamado para ir embora, né? Você não tem um chamado para pregar. Você gostaria de ter a capacidade de se comunicar. Você pode ter, todo mundo tem um chamado de compartilhar sua fé, seu amor. Aí não precisa saber falar, não precisa se comunicar, não precisa ser fluente, não precisa ser nada. Agora, se você diz, meu chamado é para fazer stand-up, pregação do Evangelho, ficar em pé na frente do povo e falar 1 hora de Jesus com todo mundo atento e eu dizendo coisas com coisas. Ou você tem que conseguir se comunicar, do contrário, você pode ter todo o desejo do mundo de que fosse daquele jeito, não será assim. Por isso é que eu não toco e não canto, né? Porque ia ficar muito abaixo da mediocridade. A gente precisa se enxergar. Quanto mais rápido a gente se enxerga, menos tempo a gente perde na existência. Vamos lá. Aí ele só termina falando assim, Caio, eu tenho medo de ficar numa pior ainda, por isso que eu não paro com a música. Eu acho que é algo que me acompanha em todos os âmbitos da vida, tá? Não só no trabalho com a música, mas assim, é no amor, etc. Me sinto um fracassado. Dê uma luz, Caio. É isso aí. Eu já tentei dar, meu amigo. Vamos lá, né? Aplique o que eu falei sobre a profissão, ou o trabalho, ou a música, tudo mais na vida. Se o cara querer namorar com uma menina, ele é do tipo que escolhe abaixo da mediocridade para ela poder gostar dele, ficar com ele. Isso, também tem isso. Aí ele se nivela por baixo, né? Ou então ele encontra alguém e diz, poxa, esse negócio aqui tá ruim demais. Mas ele fica assim mesmo porque ele tem medo de que piore. Piore. Então, para ele não tem nada pior esse caso do que não ter ninguém ruim na vida dele. Quer dizer, é o que está tendo. Se só tem gente ruim na minha vida, o meu patamar superior é ficar sem ninguém, porque alivia. Mas para isso você tem que ter um mínimo de segurança, né? O cara. Porque o grande problema dele é a insegurança. E é por isso que ele diz, é ruim demais, mas eu tenho medo de que piore. Isso. Aí ele vai ficando. Ao invés de dizer, tá ruim demais, eu vou ficar sozinho até encontrar algo melhor. Não, ele prefere. Mas ele não tem essa segurança. Ele mantém-se. Então, o problema dele, a palavra que ele tem que pesquisar aí no caifab.net é insegurança. Insegurança. O Caio fala. Insegurança é um dos piores atrasos de vida, né? Olha aí o que apareceu. 275 registros sobre insegurança. Vai aí, coma isso tudo, você vai ficar melhor. Tem muito registro. Vamos lá então, Brolito. A pessoa tem 275 opções de insegurança no site. Meu amigo, você vai sair de lá bem seguro. Vem
NIVTV. O canal é você.